Hoje temos como nosso primeiro palestrante principal o Leonardo Fagundes, nosso operador de viagens da agência de viagens Total Tour, Leonardo Gamberini Fagundes. Ele tem 27 anos, é Anos, ele tem 27 anos, é formado anos em engenharia. formado. Tá dando eco, acho que tem alguém com o microfone aberto. Ele tem 27 anos, é formado em Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Centro Universitário Senac, área em que atuou por 2 anos e meio na empresa CGAG, o Meio Ambiente e Geologia, fazendo o gerenciamento e remediação de áreas contaminadas. Sendo que atualmente ele atua em paralelo no mercado de engenharia ambiental, no ramo de reciclagem, onde viabiliza o gerenciamento dos resíduos recicláveis em condomínios e bares em São Paulo. O Leonardo começou no ramo turístico em 2013, inicialmente no setor administrativo, e hoje em dia é o responsável pela Total Tour junto da Eliette e do Paulo. Em 2018 se especializou como agente de viagens, em 2020 se especializou em viagens pelo Oriente Médio e África através da New Moon Travel. Em 2021, recebeu o reconhecimento da Eisen Journeys como agência especializada em realizar o roteiro da região na Patagônia chilena. Em 2022, recebeu o reconhecimento da Crystal Concept como agência especializada na Turquia. E em 2023 e em 2024, a Total Tour recebeu a premiação como uma das 5 agências de São Paulo que mais levaram passageiros para o Egito. O que ele mais gosta de fazer é viajar. Segundo ele, a viagem sempre foi prioridade na sua família e aprendeu que o luxo da vida é poder viajar independente do lugar, pois a melhor viagem sempre será a próxima. Ele ama esportes, pratica surf, futevôlei e futebol. E uma das suas paixões é cozinhar e escutar música. Então, Leonardo, boa apresentação. É com você por 7 minutos. Obrigado, Andressa. Peço desculpas até que a biografia, na verdade, eu completei mais um ano de vida, hein, pessoal? 28. Mas vamos lá. Aproveitando o tema, né, que a gente trouxe na última semana da esfera de saúde e bem-estar, que eu achei bem interessante o que os integrantes fizeram, eu vou trazer ainda uma continuação daquilo que a gente do que a gente comentou na semana passada. Então, é trazer a viagem, né, como uma ferramenta de saúde mental. Falar um pouco da Total Tour, né? Muitos membros ainda não conheceram a Total Tour, não conhecem, não fizeram um a um, né? Então, assim, já estamos aí há 31 anos no mercado, uma empresa familiar fundada pelo meu pai. Aqui a gente tem uma série de visões e valores, né? Muitos deles associados ao atendimento qualificado, essa personalização com o cliente, a assessoria também, que é o mais importante, né, para o nosso cliente. E a gente também não cobra nenhum tipo de taxa para fazer emissão, roteiro. Então, assim, né, pessoal, a gente fala muito do nosso estresse, a todo momento todo mundo falando sobre ansiedade, burnout, não tenho tempo para nada, a minha rotina está muito, né, louca, né, tá muita pressão, né, então a gente acaba nunca descansando, né? E a gente faz até um parênteses, né? Quando a mente não descansa, o corpo continua no mesmo lugar. E como que a viagem atua, né? No que diz respeito à saúde mental? A viagem faz com que a gente desacelere, né? A nossa mente, o nosso corpo, né? Que a gente regule nossas emoções, né? E a gente também amplie o repertório e o nosso propósito de vida. Então a viagem não é uma fuga, né? É uma reconexão. Aqui a gente traz alguns benefícios psicológicos da viagem, muitos deles que a gente comentou acima, que ele lida diretamente, né, que seria a redução do estresse e da ansiedade, a melhora do humor e da criatividade, ter a sensação de liberdade e autonomia, o fortalecimento da autoestima e a mais presença no agora, né? A gente está sempre no agora, que faz com que a gente tire esse modo automático. E a gente sabe que cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem uma preferência. A gente sempre procura entender isso com os nossos clientes, porque
tem clientes que vão preferir, por exemplo, fazer uma viagem para se reconectar com uma prática de algum esporte ou com alguma natureza envolvida, ou até mesmo viagens gastronômica, vinho. Então, assim, cada um tem uma preferência, cada um tem um gosto e a gente sabe disso, né? Então, a gente sempre tem que procurar entender antes da gente ficar falando sobre a viagem, né? Não é só qualquer viagem, e sim aquela que faz o seu melhor, né? E é o que a gente faz, né? Então, assim, a Total Tour a gente nunca vai vender só uma passagem. Isso é bem importante, porque se a gente vem falar que a viagem vai trazer um benefício para a pessoa, que a viagem vai trazer um tempo de qualidade e tudo mais, ela precisa ser uma experiência muito bem cuidada, né? Porque se você for só emitir uma passagem e for, de repente, cuidar de tudo e chegar lá no destino você se frustrar, na realidade, você vai voltar até muito pior, né? Então, isso é muito importante. Aqui a gente vai cuidar justamente disso. Então, a gente vai pensar em algo que o cliente queira fazer, escutar muito ele antes de sair montando, antes de sair mandando opções, né? E para que ele não tenha nenhum estresse. O intuito é que ele chegue no destino e seja literalmente aquilo que ele estava querendo. Esse é o nosso papel, né? Então, quando você viaja, você vai, né, se tornar mais produtivo, ter mais clareza, criar memórias, voltar com aquela bagagem cheia. E eu já vou pular direto, né, pro lado corporativo. Então, a gente comentou muito sobre o benefício da viagem com o nosso bem-estar, né, pensando na pessoa física. E se a pessoa física tem um bem-estar, a pessoa jurídica também vai ter, né? Então, assim, qual que é o intuito? Se uma equipe precisa ter uma performance elevada, precisa ter muitas metas, entregar tudo, a empresa também precisa cuidar desse seu colaborador, né? Então, quando a gente associa a viagem com a empresa, é justamente fazer com que a empresa tenha esse cuidado com o colaborador, tenha, quando ele ter essa performance, fazer com que ele viaje, com que ele também descanse, para que aí sim a empresa consiga chegar nessa meta. E uma coisa que é muito importante também é a retenção, né? Então, assim, se uma empresa sempre for ter esse cuidado com o seu colaborador, a tendência é que ele fique na empresa, porque ele vai se sentir cuidado, valorizado, né? Que é até uma dos nossos benefícios e também coisas aqui do BNI, né? Que a gente fala muito sobre o reconhecimento, né? E então a viagem ela sempre vai trazer isso, uma conexão de equipe também, fazer com que as pessoas estejam conectadas e isso vai sempre valorizar, né? A viagem eu tenho certeza que sempre vai valorizar para o bem da pessoa, para o bem da empresa. E como nós vamos atuar nisso? Justamente fazer com que também na viagem corporativa a gente pensar naquele roteiro que esteja de acordo com a cultura da empresa, que também esteja de acordo com o perfil do time, qual que vai ser o time que vai viajar, o que eles estão pretendendo, qual foi a meta dele. Aqui já estão me mandando falta 30 segundos, mas queria só passar alguns cases também. A gente tem alguns dos clientes, um dos maiores clientes que a gente atua, né? E a gente tem bastante case. A gente já atua há muito tempo nessa área de viagem de incentivo. O mais recente deles foi o da IA Broker, né? Que ficou um case até bem conhecido aqui no BNI, mas a gente já atua há bastante tempo aí no mercado. Alguns mais cases e colocar como pedido de referência os diretores da XP, BTG, Itaú ou Banco Safra e corretoras de seguro em São Paulo. Tá até o nome da minha. Aqui os nossos contatos para os membros que também queiram conhecer nosso espaço. Eu deixo aqui os nossos contatos na minha disponibilidade e agradeço também o tempo.
Muito obrigada, Léo. 28 anos e com tanta bagagem. De fato, só há benefícios em viajar, né? Mas nós sempre pensamos nos benefícios para a pessoa física. Então, agora o Leonardo nos traz esse outro olhar de que a viagem também traz benefícios para a pessoa jurídica. Léo, agora queremos saber de você por que o BNI? O BNI muito, já faz muito parte aqui da Total Tour, né? A Eliette já está há 7 anos representando outro grupo, eu já estou há 5 anos. Então, assim, o BNI ele traz muito benefício para a empresa, para a pessoa. Eu sempre digo que eu aprendo muito com vocês. A gente está aí nesse grupo rodeado de grandes empresários, pessoas que eu aprendo muito, seja do business, seja também da vida, né? Afinal de contas, nem tudo é dinheiro, nem tudo é metas, nem tudo é isso, né? A gente também aprende muito como pessoa. Então, o BNI foi uma ferramenta muito importante assim para a gente e a gente pretende até colocar outros consultores também em outros grupos. Então, o BNI, na verdade, porque ele faz muito sentido, ele é muito útil, é só coisas boas mesmo. Que bom, Léo. Bom ter esse feedback e é um prazer tê-lo conosco aqui no grupo há tantos anos. Muito obrigada.